Para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Mason Richman, uma das escolhas do Seahawks da sétima rodada do draft de 2025. Antes de tudo, eu queria pedir para você deixar o seu like, se você não é inscrito ainda, se inscrever e se puder e você tiver aí pelo celular, dá para usar o hype que acaba ajudando nosso vídeo a aparecer para mais pessoas também. Beleza? Lembrando que a gente tem textos novos todos os dias, inclusive o texto, essa análise também está lá em formato de texto. Mesmo na off-season, a gente trabalhando aqui em vídeos e em texto. Vídeos a gente não tem todo dia, né? Mas os textos todos os dias. E é isto, vamos falar aqui do Mason Richman. O Mason Richman é uma escolha interessante que eu assisti bastante a OL de Iowa, mas por jogadores diferentes. Gosto muito do Logan Jones, que é o center deles, que vem pro draft só do ano que vem. Ele decidiu voltar para mais um ano. Para mim é um cara que deve ser escolhido na primeira rodada. O right tackle deles também, um bom jogador. O Connor Kolb, que foi escolhido pelos 49ers, o guard. Eu preferia ele ao Richmond, por exemplo. O Richmond era um cara que eu tinha como undrafted. Mas, assim, na sétima rodada, tudo bem você escolher um undrafted. Né? Vamos dizer assim, é como se o cara fosse oitava rodada, né? E você escolhesse ele na sétima. Então, um round só não faz grande diferença. Mas o time de Iowa era um time que rodou, que corre muito com a bola e que chama muitas corridas em zona, em wide zone especificamente. Então, o Richmond tem esse conhecimento do esquema que o time quer. O grande problema dele, né, é que tem os braços curtos para tackle, mas foi anunciado como tackle. A função de guard tá bem lotada. Eu não sei se o Seahawks pensa em até usar ele como center, sei lá, fazer uma transição para center, alguma coisa do tipo. Ele tem boas habilidades, eu só não acho que ele vá conseguir ir muito longe na NFL como tackle, né? Mas vamos analisar aqui alguns lances dele. Outra coisa interessante é que ele era tão desconhecido que mesmo jogando em Iowa, que é uma universidade conhecida, lá no NFL Network não tinha uma foto dele quando ele foi draftado, né? Então, assim, não estavam esperando realmente que ele fosse é, ser um dos draftados. Então, aqui é o primeiro lance, ele no Pass Protection. É, ele tem, como eu falei, ele tem os braços curtos, então ele é um cara que procura muito fazer o primeiro contato, né? Justamente porque se o jogador fizer o contato, o adversário fizer o contato primeiro, pode ser que ele não consiga mais combater com as mãos por ter as mãos mais curtas, né? Então aqui, ó, bom punch agressivo, tirou o defensive end da jogada, né? Então bom snap dele aqui. Como eu falei, eles aí ocorre muito com a bola, majoritariamente em zona, né? Tanto que assim, se você olhar aí os melhores jogadores em zona, a maioria dos OLs do, de Iowa vão estar lá, mas também eles correm bastante em gap, né? E o Richmond também é capaz de ser um bom jogador nesse ponto. Aqui, ó, ele vai bloquear esse cara e selar o edge aqui, né? Para dar o espaço para a corrida do Caleb Johnson acontecer, né? Então aqui, ó, esse gap foi aberto pelo Richmond. Então ele tem essa força, tem esse leverage, né? Para jogar. É um cara que tem muitas partidas como titular. Então ele tem bastante experiência no college. É, é, como eu falei, assim, pode ser que ele vire um grande jogador, mas é, tem seus pontos positivos e negativos, assim, uma certa incógnita em determinado ponto, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui ele vai ser usado em, no espaço aberto, é um cara bem atleticamente, né? Ele testou também muito bem no combine, vou pedir aí pro João colocar o RAS dele. Então aqui é usado em pull. Olha como ele se movimenta bem,
baita bloqueio aqui nesse jogador para abrir o espaço pro Caleb Johnson. A questão é que ele deveria já ter escalado para esse cara aqui, porque aí o Caleb Johnson ia ter um espaço ainda maior para poder correr com a bola, né? Mas ainda assim foi um bom snap. Ele poderia ter feito mais. E aqui a gente tem o bloqueio que é mais fundamental pro esquema de zona, né? O wide zone, que é o reach block. É quando você vai bloquear o cara que não está à sua frente, então você tem que dar um grande passo lateral, meio que passar esse cara para bloqueá-lo. Como eu sempre digo, por exemplo, a corrida está indo para esse lado, né? O lado direito da linha. Esse DL está mais perto da sideline do que o Richmond. Então ele tem que passar esse cara para aí ter vantagem em fazer o bloqueio. E aí ele é muito bom executando esse tipo de bloqueio. Assim, tem muita experiência nesse tipo de bloqueio, porque como eu falei, a Iowa roda muito esse wide zone. Então bom bloqueio ali, ainda terminou jogando o jogador ao chão. Aqui são alguns snaps de altos e baixos, né? Depende de como você preferir analisar. Ele é um cara, ó, fez o bloqueio duplo e tem velocidade para ir para o segundo nível. Bom bloqueio, mas ele tem uma dificuldade de manter esse bloqueio aqui. Ele, ele já, ó, que o linebacker já tá vencendo ele, né? Tirou ele da jogada e por pouco não fez o tackle aqui. Foi um grande avanço. Ele meio que criou esse gap, mas também ele quase arruinou a jogada no mesmo lance. Aqui mais uma vez, ó, ele vai avançar para o segundo nível. Então ele tem boa mobilidade, mas ele tem ângulos ruins, né? E assim, parece meio atabalhoado correndo com. Então para ele se recuperar e se ajustar durante a jogada não é muito bom. Então assim, o bloqueio que ele perdeu foi o cara que foi fazer o tackle lá na jogada, né? Aqui mais uma vez, ó, olha a velocidade dele, bom bloqueio, bom contato, mas não consegue manter o bloqueio. Não conseguiu manter o bloqueio aqui. Não foi ele que estragou a jogada, né? Mas não conseguiu manter esse bloqueio. Agora alguns snaps dele no Pass Protection. Aqui, ó, perceba que ele usa um jump set, né? Que é ir para cima do jogador, um pass set mais agressivo. Só que ele tem um trabalho de pés meio ruim, assim. É porque falar em português isso é meio estranho, mas assim, o pessoal da gringa chama de heavy foot, né? Pés pesados. É, tem cara que se move pisando na ponta dos pés, assim, com uma habilidade incrível. Se vocês voltarem aí pro vídeo do Grayzable, por exemplo, vocês veem essa mobilidade. O Richmond não. É como se ele perdesse explosão e velocidade a cada passo que ele vai dando. Então aqui, ó, ele é incapaz de se recuperar, né? Acabou gerando uma interceptação com a pressão por conta por conta disso. Então assim, footwork bem ruim. Como eu falei, ele tem os braços curtos e eu acho que ele precisa usar técnicas melhores, né? Então aqui, ó, ele tentou fazer o contato e aqui já era. Levou um spin move. Ele não tem mais nem footwork, né, nem o trabalho de pés, mobilidade para se recuperar e nem os braços longos para tentar se manter à frente, né? E aí o jogador conseguiu o sack. Apesar dele ter só cedido 2 sacks, tá? Nesse último ano. Aqui mais uma vez, ó, o footwork dele ruim. O jogador tá bem aberto. E aqui, ó, perceba como eles qualquer jogador que tivesse feito esse movimento que o OL faz, ó, de dar o passo para trás, é chamado de kick slide, né? Como se ele chutasse para um pé, o pé de trás, e arrastasse, né? Deslizasse o pé da frente. Então ele faz uma, duas, só que ele é tão ele é assim lento, não, assim ele perde potência com esse trabalho de pés ruins, que ele não consegue estar em um bom ângulo para bloquear o Edge, né? O Edge está muito mais à frente dele, né? Então conseguiu trazer essa pressão aqui desnecessária por conta disso. Como eu falei, ele é um cara que tá numa situação complicada. Eu acho que vai acabar sendo um cara que vai pro practice squad. Por exemplo, o Mike Jarrell, que foi a escolha da gente de sexta rodada do ano passado, mesmo vindo de Findlay, que é uma universidade bem menor do que a Iowa, tem um potencial, né, atlético muito maior. Por exemplo, tem mais esperanças no Jarrell do que aqui eu tenho no Richmond.
É, Então ele vai disputar aí vaga com o Jarrell, com o Josh Jones, que deve ser o tackle reserva. E eu não acho que ele tenha tanta vantagem assim. Então realmente vai precisar de uma excelente off-season, de uma pre-season muito boa para se manter no elenco. Talvez das escolhas do Seahawks, a que menos tem possibilidade de fazer o roster das 11 escolhas, na minha visão, é o Mason Richmond. E você acha isso também? Deixa aí nos comentários. Um grande abraço e Go Hawks!